Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa aula de gestão de resíduos. Essa primeira aula é uma introdução ao panorama geral dos resíduos sólidos. Então é importante que a gente leve em consideração o surgimento desses resíduos. O descarte inadequado de lixo, ele é interesse público, ele é interesse geral, e durante muito tempo ele foi tratado com negligência. A negligência ela se deve à ausência de legislações, à ausência de aspectos técnicos e culturais também. Mas, afinal, o que é um rejeito? O que é um resíduo sólido? O que a gente vai considerar dentro dessa componente? Quais são esses resíduos? Quais são considerados perigosos? O que fazer com eles? O que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos? Então, esses são alguns dos temas que nós vamos tratar durante esse semestre. Essa sociedade ela é fruto de ações em vários segmentos da atuação humana, tanto no âmbito social, ambiental, econômico, cultural. E o legado dessas atividades é correspondente aos esforços que a gente tem para implementar ações, para planejar, organizar e várias outras variáveis que levam em consideração o nosso desenvolvimento pleno. Só que o aspecto ambiental, ele nem sempre é inserido no processo. E aí a gente verifica, dentro dos resíduos sólidos, quais são os impactos ambientais, sociais e econômicos que isso deixa para a nossa sociedade. O crescimento populacional nos grandes centros urbanos, em função do êxodo rural, da migração regional e da busca de melhoria de qualidade de vida, avanços tecnológicos, fazem com que nós tenhamos um desenvolvimento muitas vezes desenfreado, um desenvolvimento que não é pensado, que não é levado em consideração as necessidades reais. Uma das coisas que a gente leva em consideração, a falta de investimento em metodologias para saneamento básico. Então a gente pode ver aqui, lixões a céu aberto, o resíduo sendo acumulado, a falta de um plano diretor de urbanização, da construção de aterros sanitários, aterros controlados, aumento do consumo dos bens, a utilização dos recursos naturais de forma desenfreada. Então é cada vez mais notório o lixo e o desencadeamento dessas consequências. Doenças, proliferação de parasitas, de animais, alagamentos, odores desagradáveis e a contaminação do meio ambiente propriamente dita. Aqui em Brasília, nós temos a estrutural, que foi construída em cima de um lixão. Então, nós temos a geração desses resíduos de diversas origens, domiciliares, hospitalares, industriais, agrícolas, da construção e também de diversas naturezas. Eles podem ser biodegradáveis, não biodegradáveis, resistentes. E isso é um dos principais problemas ambientais no mundo. Aqui é uma imagem do lixão da estrutural, que hoje é nosso aterro sanitário controlado. Ele é considerado um aterro controlado e hoje nós temos também o aterro sanitário de Brasília. Então, para quem não sabe, o lixão fica nessa região aqui, e aqui nós temos a vila estrutural, que é a preocupação com os resíduos sólidos. Como eu falei anteriormente, nós temos uma necessidade de gestão eficiente desses resíduos. O conceito que a gente tem hoje de aspectos nocivos decorrentes de dispersão do lixo alerta a nossa sociedade para que a gente tenha uma preocupação visível com isso. Então, aqui nós podemos ver desabamento no lixão do Rio de Janeiro, que ocasionou mortes de várias pessoas. Da mesma forma lá, as pessoas vivem bem próximas a esse lixão. Poluição na Baía de Chacororé, em Barão de Melgaço, no Mato Grosso, e em vários rios no Brasil, que prejudicam a fauna aquática, prejudica a população que vive desse comércio, do consumo, essa população ribeirinha, que é completamente prejudicada. Além disso, causa o assoreamento dos rios. Então, nós temos aí grandes problemas ambientais. Temos ainda a situação dos catadores regulares que vivem do lixo depositado a céu aberto. Hoje, com a criação das cooperativas, o incentivo a essas cooperativas, a tendência é diminuir e dar mais qualidade de trabalho para essas pessoas, mas nós temos ainda essa situação. Comércios, carros, a população toda sofre prejuízo com o entupimento dos bueiros decorrente de lixos urbanos, decorrente do acúmulo de lixo
em locais inapropriados. Então, nós temos aqui algumas imagens que são recorrentes, sempre em épocas de chuva e sempre as mesmas imagens. Temos aqui cidades que são alagadas em virtude, né, do alagamento decorrente do lixo. E aí nós temos alguns efeitos negativos, diretos e indiretos, ligados tanto à saúde humana quanto do próprio meio ambiente. E essa contaminação dos lençóis freáticos pela disposição do chorume. Nós temos ainda a infestação de animais, a coleta de alimentos deteriorados para a alimentação dessas populações que são economicamente necessitadas, os alagamentos, o mau cheiro, diversos outros problemas que são decorrentes desse acúmulo de lixo. Então, aqui nós temos alguns dados acerca dos resíduos sólidos no Brasil, com um estudo. É importante ressaltar que alguns dos estudos são feitos a cada 10 anos. Então, nós temos dados, né, de 2000, 2010, 2020. Provavelmente nós teremos os dados no final do ano que vem. Então, em 2010, a gente gerava aqui no Brasil cerca de 6,8 mais lixo do que em 2009. Isso foi um levantamento da Abrelp, ela faz esse levantamento, né, a cada 10 anos. O levantamento da Abrelp, ele indica que aproximadamente é produzido 378 quilos de lixo por habitante por ano no Brasil. Qual foi o destino dos resíduos sólidos? Em 2010, mais da metade dos municípios brasileiros abandonam lixo a céu aberto, ou seja, 41% das cidades sofrem com inundações. 47% dessas inundações são causadas por obstruções de bueiros. Em relação aos catadores, em 2000, nós tínhamos no Brasil cerca de 25 mil catadores só nos lixões. E desses 25 mil, aproximadamente 22% eram crianças com até 14 anos de idade. E a gente ainda tem os catadores de ruas nas grandes cidades brasileiras que não entram dentro deste diagnóstico. Em 2010, no Correio Brasiliense saiu uma reportagem dizendo que nós tínhamos mais de 1,5 milhões de catadores. Então essa é a nossa realidade. E é importante a gente levar em consideração que, conforme o senso comum, o lixo é o resultado de tudo que não pode ser aproveitado pelos consumidores no nosso processo produtivo. E, vulgarmente, o lixo é denominado como resto, uma sobra, um detrito, né? Mas é importante a gente entender a diferença dos termos lixo, resíduo, rejeito, para que a gente entenda melhor como trabalhar isso. Sabe-se que a composição do lixo ela é basicamente materiais orgânicos, materiais recicláveis e o que a gente considera efetivamente rejeito. Então, nós temos aí 65% a 70% de materiais orgânicos, 25% a 30% de materiais recicláveis. E somente 5% efetivamente é considerado rejeito. Importante que a gente tenha o conceito correto do que é lixo, do que é resíduo, né, do que é rejeito. Então, pegando aqui o conceito da NBR 10.004, nós temos o conceito, né, para resíduos que é restos de atividades humanas considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis, podendo se apresentar no estado sólido, semissólido ou líquido, desde que não seja passível de um tratamento convencional. Então, esse é o conceito que a norma nos traz. Já a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010, lá no seu capítulo 2, no artigo 3º, na linha 16, ela define resíduos sólidos como material, substância, objeto ou bem descartado, resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se propõe proceder ou se está obrigado a proceder nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos, cujas particularidades tornem inviável seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia possível. Ou seja, aqueles materiais que eu não posso descartar na rede pública de esgoto, ou que, para que eu trate ele, a solução econômica é inviável. Então, é mais fácil aterrar esse material. Isso é o que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a nossa legislação, considera. Ainda dentro da nossa legislação, na linha 15, do mesmo capítulo, mesmo artigo, ele define rejeito. E ele define rejeito como resíduo sólido que, depois de esgotada
todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente correta. Por que ele coloca processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis? Porque alguns materiais eles possuem processos tecnológicos para a sua recuperação, para o seu tratamento, mas que economicamente se torna inviável fazer esse processo. Então ele é muito mais caro para a recuperação. Então a legislação brasileira considera isso como rejeito. Dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, essa lei, gente, a PNRS, que a gente chama, ela tem como finalidade propor a obrigatoriedade na gestão dos resíduos nos seus estados sólido ou semissólido e também dos gases. Não é isso que a gente falou agora há pouco. E ela vem complementar e atuar em concordância com várias outras leis federais e acordos. Nós temos a Política Nacional de Mudanças Climáticas, que é a Lei 12.187 de 2009, a Política Nacional de Recursos Hídricos, que é a Lei 9.433 de 97. Nós temos Lei Federal de Saneamento Básico, que é a Lei 11.445 de 2007, entre outras legislações. No nosso caso aqui, nós temos algumas legislações distritais que também tratam sobre esse tema. E os resíduos líquidos de processos industriais e de atividades humanas são considerados nosso esgoto sanitário. E segundo a NBR 9648 de 86, é definido como um despejo líquido constituído de esgoto doméstico e industrial, água de filtração e a contribuição parasitária. Então, isso é o que a gente considera como o esgoto. E nós temos a classificação segundo o lançamento, né? A gente tem o esgoto doméstico, o esgoto industrial e o esgoto pluvial. E os resíduos gasosos são os componentes voláteis gerados de atividades industriais, queimas agrícolas, a própria decomposição orgânica, que acarretam impactos ambientais e que ultrapassam os limites da organização e emanam grandes quantidades de gases poluentes e tóxicos, como, por exemplo, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, óxido nitroso e até mesmo o metano. E assim como os resíduos líquidos, os nossos esgotos, os gases também requerem medidas de controle, prevenção e monitoramento ambiental. E a sua geração é muito acentuada em atividades industriais e atividades agropastoris. Isso ocasiona uma queda na qualidade do ar e alguns impactos ambientais diversos, como o nosso conhecido aquecimento global. Vou falar um pouquinho agora com vocês sobre o cenário do lixo urbano no Brasil. Então, aqui nós temos o Panorama dos Resíduos Sólidos do Brasil, de 2016, e nele estava incluso que o Brasil produzia diariamente 214.404 toneladas de lixo. Diária, tá, gente? Aqui nós temos uma separação pelas regiões e os municípios pesquisados, tá? Nós temos a pesquisa realizada diretamente e uma tendência que é projetada a partir de estatística. E nós temos aqui, essa fonte ela é do IBGE, e nós temos aqui o total de regiões pesquisadas, acerca de região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Eu vou trabalhar um pouquinho com vocês esse panorama acerca de cada região em separado. Começando aqui então pela região norte, nós temos aqui, tá, a parte do Acre, do Amapá, Amazonas e Pará. O que nós temos aqui? Nós temos o gráfico da disposição final do resíduo sólido urbano nos estados, em toneladas por dia, de como é despejado, considerando aterro sanitário, aterro controlado e lixão. E os dois gráficos aqui são dos anos de 2015 e 2016. Então, só para a gente ter uma ideia de como é feita essa disposição nos estados. A gente verifica que alguns estados aqui da região norte, eles realmente depositam grande parte do seu material em aterros sanitários ou em aterros controlados. Temos aqui a diferenciação também acerca do que é resíduo gerado e do que é resíduo coletado. A exemplo aqui do Acre, por exemplo, em 2015, no Acre, eles geravam 613 toneladas dia e era coletado 511 toneladas dia.
Então, nós temos aí uma diferença também do que não é coletado. E o que não é coletado, muitas vezes, para onde? Para em descartes inadequados. Esse controle do aterro sanitário, aterro controlado e lixão, é do que é coletado. O que não é coletado é esse descarte irregular que nós sabemos que ocorre. Continuando na região norte, aqui nós temos Rondônia, Roraima e Tocantins. Verificamos aqui que Rondônia, ela praticamente descarta tudo em lixão, assim como Roraima. Então, quase toda a parte do resíduo coletado é descartado em lixões. Seguindo agora para a região nordeste, nós temos aqui Alagoas, Bahia, Ceará e Maranhão. Verificamos também que nós temos uma grande diferença aqui acerca de onde é despejado o material. Então, aqui nós temos os lixões, em grande parte, sendo o local do despejo do nosso resíduo. E nós temos aqui, por exemplo, em Alagoas, uma diferença muito grande. Em 2016, o resíduo gerado era em torno de 3.100 toneladas dia e o coletado em torno de 2.500. Então, nós temos ainda uma grande quantidade de resíduo que não é coletado. Aqui ainda dentro da região Nordeste, para a gente ter uma noção desse panorama geral, também temos uma grande quantidade de material sendo despejado em lixões e ainda também uma diferença significativa do que é gerado para o que é coletado. Aqui no estado de Sergipe, que é o que mais se aproxima de uma realidade que seria o mais ideal, que seria despejar a grande maioria no aterro sanitário. Em relação ao gerado e coletado, em 2016 a geração era de 1.800 toneladas dia e a coleta 1.600 toneladas dia. Então é uma coleta que se aproxima bastante do que foi gerado. Aqui nós temos a região centro-oeste, nós temos Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Aqui no Distrito Federal, à época, a gente só tinha a consideração do lixão estrutural, que é o nosso aterro controlado. Então, no DF, basicamente, tudo que se gera era despejado lá. E no DF nós temos o panorama de que a geração em 2016 era de 4.667 toneladas dia gerado e o coletado era de 4.586. Então, nós tínhamos aqui um panorama de coleta bem alta e esse descarte inadequado seria bem reduzido. O mesmo ocorre em alguns outros estados aqui acerca da geração, com exceção do estado do Mato Grosso, em que a coleta era de 3.000, a geração era de 3.171 e a coleta era de 2.700. Então esse é o único que difere um pouco, mas no geral, no centro-oeste, nós temos a geração e a coleta bem próximas uma da outra. Em relação à região sudeste, aqui nós temos Espírito Santo, Minas, Rio e São Paulo, e verificamos aqui que a grande parte desses locais é feita à disposição no aterro sanitário e que a coleta também é bem próxima da geração. A exemplo aqui, vou utilizar o Rio de Janeiro, que tinha uma geração de 21.678 em 2016 e a coleta era de 21.475. Então, nós tínhamos aqui uma coleta de grande parte do resíduo gerado. Essa fonte, gente, ela é da Abrelp e do IBGE. Tá? Eles que fazem esses estudos. Aqui nós temos Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que também tem uma coleta bem parecida com a geração, bem próxima, e a disposição quase toda também em aterro sanitário. E a gente verifica que existe um aumento muito grande nos grandes centros urbanos da geração, do resíduo gerado. E esse aumento da quantidade de lixo, ele se deve ao aumento do poder aquisitivo e o perfil de consumo da população. Também, quanto mais uso de produtos industrializados, mais lixo é produzido, como embalagens, garrafas descartáveis, entre outros. Na tabela que a gente observa aqui, eu fiz uma compilação dos dados. Nós temos aqui, por estado, a população, a quantidade de resíduos gerados e a quantidade de resíduos gerados em tonelada por habitante dia, que era em tonelada dia e aqui foi a divisão em tonelada por habitante dia, para a gente ter uma realidade maior.
Então, a gente verifica aqui que, em termos de região, quando a gente faz essa divisão em termos dos habitantes, para levar em consideração a população que existe no local, a geração maior, né, por habitante está aqui na região sudeste. Quando a gente faz por estado, efetivamente, quem sai disparado ganhando aqui, em termos de geração, é o Distrito Federal. Porque quando a gente pega só a geração em tonelada dia, eu estou desconsiderando ali quantas pessoas vivem naquele local. Quando eu faço isso pela população, eu tenho uma amostragem real ali da geração por pessoa. Então, no DF, a gente tem uma geração de resíduo muito grande por habitante. E quando a gente entra no site do IBGE, é possível a gente fazer uma verificação, colocar os dados e gerar um gráfico. Então, é possível a gente colocar os dados e gerar um gráfico. E aqui eu coloquei como variável a quantidade diária de lixo coletado, em toneladas por dia. Coloquei os dados, esse aqui era dos dados do ano de 2000, tá, pessoal, que era o que tinha, e a frequência aqui. Então, nós conseguimos verificar aqui os locais onde a gente tem, né, a maior geração. Qual é a síntese que a gente pode tirar desse panorama brasileiro? Não se tem coleta com regularidade de todo o resíduo sólido urbano gerado. A destinação final desse resíduo ainda é um grande problema. Nós temos ainda muita destinação em lixões, em aterros controlados, não em aterros sanitários propriamente ditos. O total de resíduo de responsabilidade dos geradores, ele é desconhecido. Em termos de RCD, resíduos de saúde, resíduos industriais. E a informalidade ainda é muito presente em diversas cadeias. Então, isso é uma síntese do nosso panorama que a gente pode obter, mesmo com esses dados, né, de 2006, 2010, a gente mantém essa crescente ainda hoje. Em relação ao Distrito Federal, pessoal, peguei aqui alguns dados, tá, acerca da população do censo. Então, nós tínhamos aqui uma população estimada. Como eu falei, né, os dados eles são atualizados de tempos em tempos pelo censo, mas nós tínhamos aqui essa população estimada para que a gente pudesse fazer esses dados, tá? Então, para que a gente pudesse trabalhar aí esses dados. E peguei também alguns dados da SLU, e colocava que 98% da população é atendida com coleta domiciliar, cerca de 2.700 toneladas por dia de resíduos sólidos urbanos são coletados, cerca de quase 1 quilo por habitante por dia de lixo. Em termos da construção civil, a geração era de aproximadamente 6.000 toneladas por dia. Aqui nós estamos falando de uma época em que a construção civil estava no seu auge, né, estava na crescente, então a gente tinha uma geração bem grande acerca de obras. Nós tínhamos que 9% desses resíduos, tá, em 2014, eram reciclados ou compostados. Nós tínhamos um custo de R$ 154 por habitante ano para os serviços. Existiam cerca de 6.000 trabalhadores no serviço de limpeza urbana do Distrito Federal. O lixão do Jockey, né, que hoje é o aterro controlado do Jockey, que é o aterro da estrutural, ele é considerado um dos 50 maiores do mundo, e estima-se que nós tenhamos deixado aí um passivo ambiental de 33 milhões de toneladas de resíduos que devem ser tratadas e destinadas de forma ambientalmente correta. Então, é um passivo aí que nós deixamos. Nesse mapa aqui, a gente tem os botaforas clandestinos no DF, então nós temos uma indicação aqui das localizações de deposição irregular. Todo pontinho preto aí é a deposição irregular, e esse gráfico, esse mapa, ele está com uma escala a partir da renda domiciliar. Então, nós temos do mais clarinho até 3 salários mínimos e o mais escuro acima de 30 salários mínimos. Então, isso daqui é o mapa do DF, né? A gente pode aí verificar, e a quantidade de botaforas clandestinos que nós temos ainda no Distrito Federal. Ou seja, esses botaforas clandestinos, eles não entram naqueles dados da pesquisa, os dados ali de resíduos sólidos coletados, tá? Eles não entram nesses dados. Pessoal, o panorama que a gente tem hoje é esse. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre
a classificação e como considerar esses resíduos para que a gente entenda melhor como trabalhar isso dentro da construção civil. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Vejo vocês na próxima aula. Até lá!